Não tem outra opção. Se você quer relacionamentos saudáveis, você vai ter que aprender a se expressar de forma saudável. E isso inclui expressar a sua vulnerabilidade. Isso é uma coisa que quase traz pânico para a maioria das pessoas. Expressar a vulnerabilidade. Tem muitas outros fatores na nossa comunicação que vão ser influenciados, pontos influenciantes importantes, tá? O próprio tópico comunicação não violenta é muito legal de ser estudado, de ser falado, de ser aprendido, para a gente aprender a ter relações saudáveis. E a própria comunicação não violenta, ela fala muito sobre isso, sobre expressar a nossa vulnerabilidade. Gente, as pessoas vão continuar a se desentender ou a não se entender fazendo joguinhos, não dando o braço a torcer, sendo orgulhoso. Ai, tem vários termos que a gente pode trazer aqui, né, pra gente falar sobre isso. Isso tem a ver, sim, com as nossas feridas emocionais. Quantos de nós crescemos ouvindo coisas que para muitos era verdade, porém construiu a nossa verdade baseada em cima disso, que não é a verdade para todo mundo. Então, assim, eu também ouvi coisas do tipo, você não pode falar o que você pensa ou o que você sente, senão você tá na mão da pessoa. Umas coisas assim que acaba se tornando verdade porque a gente acredita, mas aí a gente acredita e fala, poxa, mas eu quero criar relações baseadas nisso? As feridas emocionais, elas vão muitas vezes criar bloqueios, traumas, autossabotagens e por aí vai. Por isso que é tão importante a gente se cuidar, cuidar do nosso emocional, do nosso mental, fazer terapia, fazer autoconhecimento. Aquilo que você puder proporcionar para você, proporcione. Porque isso é para o seu bem e para o bem das relações que você vai construir e cultivar ao longo da vida. E a questão se expressar é uma questão que vem muito recorrente no ambiente de terapia, que é a dificuldade das pessoas se expressarem. Quando elas conseguem se expressar de verdade, muitas vezes sai com essa vulnerabilidade muito aflorada, no sentido de conseguir falar só despejando um choro, despejando uma emoção. Não é que isso é errado, tá? Se você faz isso, não é que você tem que parar. Você precisa aprender a dosar. Porque quando a gente carrega a nossa fala de emoção, também dificulta um pouco para o outro entender a intensidade daquilo. E também o oposto, né? Quando as pessoas não conseguem nem colocar para fora, ou às vezes conseguem colocar para fora, porém carregado também de sensação, de emoção, de não se sentir compreendido. Então, às vezes a pessoa coloca para fora querendo guerrear até, também não faz sentido, porque essa intensidade de emoção às vezes prejudica a pessoa que está ouvindo de compreender aquilo. Muitas vezes as pessoas falam, ai, tá cheio de mimimi, ai, como é dramática, ai, não sei o quê. Então, as pessoas estão tentando do jeito que conseguem se expressar e o outro, do jeito que consegue também compreender e acolher. E muitas vezes as pessoas se relacionam, se conversam só para responder ou se justificar. A conversa, ela vai muito além disso. É ouvir o outro para entender o outro. Talvez a gente concorde, talvez não. Porém, mesmo se não concordarmos, é aprender a acolher o outro como ele está se mostrando, nas ideias, sentimentos, pensamentos. Não quer dizer que eu não possa falar, olha, não concordo com você. Só que esse não concordo, ele também pode trazer junto um acolhimento. Eu não concordo, mas eu te escuto. Eu te entendo, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu não quero, talvez, abrir mão da minha opinião para ceder ao que você está trazendo? Não sei. As pessoas, muitas vezes, elas fogem de conversas profundas. Muitas vezes porque vai acionar os sentimentos, vai ter que lidar com a vulnerabilidade e as pessoas não são ensinadas desde criança a lidar com os seus sentimentos, então vira um monte de adulto que está fugindo dos sentimentos e criando relações onde o sentimento parece que muitas vezes não tem nem espaço para ser falado. Isso é um perigo, a gente está indo cavando o buraco mais fundo do que ele já está. E aí, quando a gente pensa assim na evolução das gerações, né?
de décadas. Então, pensa nos nossos avós, depois dos nossos pais, depois em nós e ainda dos nossos filhos e netos, para quem já tem também. É perceber que essa mudança ela vai acontecendo de geração em geração, onde talvez lá atrás as crianças não tinham poder de falar, direito de voz, direito de ser escutada e por aí vai. Né? Antigamente era muito assim, tio fica quieto, tio fica quieto. Quem manda os adultos, quem fala os adultos e pronto. Hoje em dia a gente está construindo aí essa nova relação com o diálogo, né? E dar para a criança o direito de falar, mas muitas vezes os adultos, eles ainda estão com suas feridas emocionais muito abertas e não conseguem ouvir, acolher, orientar essa criança de uma forma mais saudável. Então, às vezes a criança ela tem direito de fala, mas quem está à volta dela ainda não sabe acolher. E tudo bem, né? Não é aqui julgando quem consegue ou quem não consegue, mas é trazer um auto-olhar de entender, poxa, eu tive uma educação assim, hoje eu tenho talvez esses bloqueios de fala, de comunicação, fico tenso cada vez que eu preciso falar ou me comunicar, ou fico tenso cada vez que alguém vai se comunicar e chora na minha frente, eu não sei reagir. E entender que a gente precisa trabalhar esses conceitos em nós para que possamos ensinar os mais novos. Como que eu ensino alguém a fazer algo que eu não sei fazer? Isso é por você, é por quem vem depois, também por quem veio antes. É por todo um sistema que pode ser o seu sistema familiar, mas abrangendo muito mais a sociedade em que você vive e todas as pessoas que você se relaciona ao longo da vida. Isso é importantíssimo, a gente aprender essa habilidade de conversar, de escutar, de entender, compreender e saber responder, saber trazer uma interação de uma forma saudável. E isso é um processo. Muitos de nós ainda não sabemos, e quem está nesse processo de desenvolver, muitos de nós ainda estamos engatinhando. Então é um processo de estar em autoobservação o tempo todo. Um beijo, até a próxima.